todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de 15 minutos com a Bíblia. E nós vamos continuar no nosso Ministério Terreno de Cristo. Recapitulando então, nós falamos sobre o nascimento de Cristo, depois falamos sobre o início do seu ministério e como Jesus agora ele vem subindo até chegar no auge da sua popularidade. Quando Jesus chega no auge da sua popularidade, é o período em que Jesus vai ter o maior número de pessoas indo aonde ele está, seguindo ele, e é justamente nesse período que ele vai dar alguns dos principais ensinos a respeito da lei e reinterpretação da lei. É nesse período que Jesus vai fazer o maior número de milagres, e também é no período do auge da popularidade que Jesus escolhe os 12 discípulos, que foi o que nós falamos até a semana passada. Agora nós vamos voltar onde nós paramos alguns episódios atrás, no capítulo 6 do Evangelho de João, que é nesse momento que Jesus, ele mesmo, vai dar o maior golpe na sua popularidade. Então, Jesus, ele vai ensinar às pessoas o real motivo da sua vinda, e é a partir desse momento que a popularidade de Jesus agora começa a entrar em um declínio. Então, Jesus estava sempre rodeado de muitas pessoas, que estavam procurando um milagre, uma cura, um ensino, alguma coisa assim. Jesus já estava com os seus 12 discípulos escolhidos e ensinando eles de forma mais direta, quando, se você ler o Evangelho de João, capítulo 6, você vai ver que começa então com a primeira multiplicação que Jesus faz dos pães. Diz o texto que Jesus havia chegado até o mar da Galileia, e ali havia tantas pessoas, uma grande multidão estava seguindo, e eles não tinham sequer tempo para fazer as suas refeições e alimentação. Jesus então pega seus 12 discípulos e sobe em um barco e começa a atravessar aquilo que nós chamamos de Mar da Galileia, o lago de Genezaré. Jesus observa que a multidão está acompanhando o barco pela margem. Naquele momento, Jesus queria dar provavelmente um refresco, um alívio aos seus discípulos que acabavam de ter voltado de uma missão evangelística ao redor da Galileia. Ao se compadecer do povo, Jesus então encosta o barco na margem e começa a ensinar as pessoas. Jesus começa a ensinar as pessoas estão ali distantes da cidade, relativamente distantes. Quando alguém diz, Jesus, seria legal mandar esse povo embora para eles procurarem comida. O próprio Cristo fala e ensina aos seus discípulos, deem vocês de comer. E aí então fica a pergunta, mas a gente tem que gastar tanto dinheiro assim comprando pão para essas pessoas? E Jesus então diz, vejam o que vocês têm. Eles têm 5 pães e 2 peixes, que é cedido por um jovem. E daqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus os alimenta uma grande multidão. Essa multidão, então, alimentada, ouvindo isso de Jesus, acha que está tudo bem, quando de repente, Jesus não vai embora, mas os discípulos saem de barco e vão embora. Jesus sobe um monte e diz, inclusive, o texto, textos paralelos, que as pessoas queriam coroar Jesus como rei. Aí então Jesus está no monte, provavelmente em um momento pessoal, com Deus, com o Pai, um momento de oração, e os discípulos foram mandados embora. As pessoas que estavam ali, que haviam sido alimentadas, olham o barco indo embora e não veem mais Jesus ali, pensam que Jesus então foi embora, começam a procurar Jesus, onde é que está Jesus? Eu acho que ele entrou no barco. Não entrou no barco, mas como não entrou no barco? Ele não está aqui no nosso meio. E essa multidão então se dissipa e vai até as suas casas. Jesus então desce da onde ele estava, e começa a caminhar sobre o mar da Galileia. Os discípulos estão no meio do mar, e eles enxergam uma figura se aproximando, caminhando sobre as águas. Eles próprios ficam confusos, e dizem, nossa, é um fantasma, o que vai acontecer? E Jesus diz, não tenham medo, homem de pequena fé, sou eu. E aí Pedro, então, tem um momento de dizer, Jesus, se é você, então deixa que eu vá. E Pedro tem uma experiência única para qualquer ser humano. Pedro consegue andar sobre as águas por um breve momento de tempo.
Quando ele começa a perceber que, puxa, eu estou andando sobre as águas, tem vento, é água, isso aqui, ele começa a afundar, Jesus vai lá e pega ele pela mão e diz que ele é um homem de pequena fé, e Jesus sobe ao barco. Quando o barco chega de manhã, de volta até provavelmente a cidade de Cafarnaum, que é da onde provavelmente eles tinham saído no dia anterior, nós vamos ver o versículo 25 do capítulo 6 do Evangelho de João, que as pessoas estavam aguardando Jesus. E o papo começa no capítulo 6 dizendo assim, quando o encontraram do outro lado do mar da Galileia, perguntaram-lhe, mestre, quando é que chegou aqui? Jesus está no auge da sua popularidade, as pessoas querem estar próximas de Jesus. E olha como é o próprio Cristo que vai dar um duro golpe na sua popularidade. Jesus respondeu, versículo 26, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Essa frase de Jesus, ela é o equivalente a dizer o seguinte, vocês estão vindo a mim, não porque eu lhes proporciono uma libertação espiritual. Vocês estão vindo a mim, na carnalidade de vocês, porque eu alimentei a barriga de vocês. Essas pessoas estão procurando Jesus porque Jesus pode resolver os seus problemas imediatos. Essas pessoas não entenderam que o maior problema que elas têm é o problema do pecado. Um dos milagres de Jesus, quando ele cura um paralítico, Jesus fala para esse paralítico, antes, teus pecados estão perdoados. Talvez aquele paralítico, ele pensasse que o maior problema dele era não andar. Mas Jesus revela uma coisa muito maior. Jesus revela que esse paralítico tem um problema espiritual. Ele tem pecados a serem perdoados. E naquele momento, Jesus agora está se colocando como Deus. Então tem muitas pessoas que dizem que Jesus, durante seu evangelho, não se declarou como Deus. Jesus se declarou como Deus para Nicodemos, para a mulher samaritana e para tantos outros pessoas, entre elas para esse paralítico, porque quando Jesus diz teu pecado está perdoado, os teus pecados estão perdoados, os próprios mestres da lei e fariseus que estão ouvindo dizem assim, nossa, mas o que ele está fazendo? Por que ele está dizendo isso? Por quê? Todo pecado é cometido contra quem? Contra Deus. Quem pode perdoar pecado? Deus. Ninguém mais pode perdoar pecado a não ser o próprio Deus. E quando Jesus diz, teus pecados estão perdoados, ele está dizendo, eu tenho o poder de perdoar pecado, ou seja, eu sou sim Deus. Então, nesse momento agora, Jesus está dizendo para essas pessoas que o problema delas não é o alimento diário que pode ser saciado por Jesus. Então, Jesus fala no versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Então agora Jesus diz, vocês têm um problema de fome espiritual. Eu posso resolver esse problema de fome espiritual. Um dos nomes pelo qual Jesus é conhecido, ele é o pão da vida. Mas essas pessoas não conseguem compreender a sua necessidade espiritual e elas ainda estão na sua mente carnal, em que elas falam, o que nós precisamos fazer então para realizar o que Deus quer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Jesus agora expande a graça para todas essas pessoas da Galileia que estão ali com fome espiritual e sede espiritual. Só que aí, a grande questão é que eles perguntam para Jesus no versículo 30, que sinal miraculoso tu vai mostrar para que a gente creia em ti? Lembrando que no dia anterior, eles foram alimentados com 5 pães e 2 peixes. Cerca de 4.000 homens adultos, fora as crianças e as mulheres. Então aqui agora mostra que as pessoas elas estão indo até Jesus pelos benefícios carnais e terrenos que Jesus pode dar. Elas não estão chegando a Jesus da forma correta. Então agora é nesse momento, é exatamente nesse momento, que Jesus vai dar o duro golpe na sua popularidade, quando eles dizem para Jesus, tu vai ter que mostrar algum sinal. Por quê? Porque os nossos antepassados comeram o maná do deserto que Moisés trouxe. E aí então Jesus vai dizer para eles no versículo 32, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai
quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus está se declarando como o pão do céu. E aí então, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E aí então, Jesus começa a declarar tudo isso, e aí então, Jesus fala que ele é o pão que desceu do céu, e a partir de agora, se você continuar o capítulo 6 de João, você vai ver que ele vai se oferecer dizendo: você tem que comer a minha carne. E é óbvio que Jesus não está oferecendo o seu corpo físico, porque isso seria canibalismo. Jesus não está oferecendo o seu corpo físico, mas Jesus está oferecendo o seu próprio corpo como sacrifício necessário para que as pessoas tenham paz com Deus. E as pessoas não estavam procurando paz com Deus, as pessoas estavam procurando conforto aqui na terra. Barriguinha cheia de pão que Jesus ia dar para eles. Então o próprio Jesus, ao fazer um discurso duro como esse, ele começa a perder popularidade. Porque depois que ele falou com esses discípulos e teve uma dura conversa com eles, se você ler João 6,66, diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então, a partir desse momento, agora a popularidade de Jesus vai cair. E é com a popularidade de Jesus caindo que os mestres das leis, os fariseus, os saduceus, ou seja, os líderes religiosos, que estavam incomodados com a presença de Jesus, começam então a perceber uma oportunidade de matar Jesus, de tirar Jesus desse ministério que tanto incomodava esses líderes judeus. Porque antes era difícil você pegar Jesus, mas agora, a partir desse momento, quando Jesus mesmo deu um duro golpe na sua popularidade, dizendo para as pessoas: eu não vim alimentar vocês, eu não vim dar conforto material para vocês, eu vim entregar a minha vida em favor de vocês e vocês têm que crer nisso, as pessoas abandonam Jesus. Porque no fundo, todos nós seres humanos estamos preocupados mais com o nosso conforto do que com a nossa pobreza espiritual. E aí então agora, como Jesus perde o apreço das massas populares, os líderes judeus agora então veem a oportunidade de começar a minar o ministério de Jesus. É a partir desse período que Jesus vai começar a sofrer com grande oposição dos líderes religiosos em seu ministério. É a partir desse momento em que Jesus foi quem deu o golpe mais duro na sua própria popularidade, tentando fazer as pessoas compreenderem que ele não veio trazer conforto, que Jesus agora então vai abrir caminho para que os líderes judeus façam aquilo que eles estão planejando, que é a morte de Jesus. Então, no próximo episódio de 15 Minutos com a Bíblia, nós vamos ver o que aconteceu com Jesus a partir desse momento em que ele perde a popularidade das massas e agora os líderes religiosos veem nessa uma oportunidade de começar a tentar ou planejar a retirada de Jesus por meio da sua morte. Então não perca nosso próximo episódio de 15 Minutos com a Bíblia.